Fala pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui em mais um episódio do IDTech e hoje eu decidi trazer. Na verdade, eu estava querendo trazer esse episódio, esse tema do episódio de hoje, um pouquinho antes, porém eu não encontrava ninguém. E aí, nada mais, nada menos que eu trouxe Zamboni da Amo Promo. Cara, obrigado aí pelo aceite do convite. Depois da 23ª vez que a gente tentou gravar, Verdade. uma hora pegou Covid, outra hora tava com suspeita, outra hora que deu problema aqui, É. enfim. Mas obrigado aí pelo convite. A gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia e pessoas, que eu acho que esse é o melhor formato que a gente pode trabalhar. Mas antes, conta um pouquinho em quem que é o Paulo Zamboni, que é a Amo Promo, para onde vocês estão indo, que é cara, são clientes da Buscar ID e não só a história, mas o que vocês estão construindo está sendo muito legal. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, né, Rodrigo? Eu acho que é um convite especial, poder falar um pouquinho da minha história, até o objetivo de ajudar outras pessoas, né? Baseado em algumas experiências práticas que eu vivi nesse mundo de empreendedorismo aí, junto na Promo, com Passagens Promo, Seguros Promo, Parceiros Promo, que são os projetos que nós empreendemos hoje. Legal. Bom, a Amo Promo, ela é um grupo, né? Esse nome surgiu dentro de um estudo interno que a gente fez com o nosso time de RH, porque o nosso maior objetivo era construir um ambiente extremamente acolhedor, né, de muita sinceridade, muita verdade e com valores, né, reais, né, trabalhados dentro da empresa. A gente trabalha diversos valores no nosso dia a dia junto com esse time de RH e as pessoas. Aí surgiu esse nome Amo Promo. É só um detalhe assim. Legal. A gente ficou um ano inteiro trabalhando todos os meses, onde um dos colaboradores ele se candidatava a falar de um tema. Ele trazia o estudo dele e a gente conversava em grupo sobre esse tema com a empresa toda. Um exemplo, pegava Legal. lá Direto, assim, e você todo tinha uma mês rotina. uma rotina, foram 12 valores que foram eleitos Olha, pelo time, né? O time fez a votação dos valores que eles gostariam de cultivar e que seria importante para a empresa. E aí a gente trabalhou durante um ano esses valores, né? Valores de responsabilidade, valor uhum, de lealdade, valor de afabilidade, valores assim do dia a dia nosso. legal. E foi legal que isso proporcionou e formou um ambiente cultural muito leve, sabe? Muito gostoso de se trabalhar. Porque os feedbacks são muito legais, né? São feedbacks assim diretos, sem muita firula, sem Uhum, muito contornos, mas sempre com bondade por legal. trás. Porque o objetivo do feedback é desenvolver a pessoa, né? É. Não de criticar ou de diminuir. Então, e aí veio essa ideia do nome Eu Amo Promo, né? A gente já tinha lançado dois projetos, o do Passagens Promo e da Seguros Promo. Sim. E o nome naquela época era 2XT, que é o nosso nome, nossa razão social, né? 2XT Tecnologia, que é a nossa origem de uma empresa de tecnologia. E aí depois a gente lançou o Parceiros Promo. Nesse entremeio a gente formou o nome da empresa junto com a cultura, com os valores, né? Com a visão, com a missão, de uma forma bem estruturado e permeando todos os ambientes da empresa, né? Então tudo que a gente faz hoje, seja um feedback que a gente vai dar de uma avaliação 360, de uma Uhum, avaliação individual, de um líder para o seu liderado, seja no feedback one-to-one que tem na empresa, todos esses feedbacks foram trabalhados esses valores para serem dados, sabe? Então legal. isso acaba que cria um... Qual que hoje é o tamanho do grupo, né? Que eu acho que é uma coisa para o pessoal entender. Assim, vocês trabalham com passagens aéreas atualmente, Isso. trabalham com seguros, Seguro né? viagem. Seguro viagem internacional, etc. Trabalham também com hospedagem, Hospedagem. né? Hospedagem é um projeto novinho, né? Ainda é um É, MVP, que é o exatamente. elquarto.com. Ele ainda é um MVP, a gente considera ele como um MVP, a gente tem feito alguns testes nele, né? E é muito interessante que vocês acabam pegando tudo, né? É. Todo o ciclo de uma viagem. Sim, a gente não faz alocação de carro, né? Tem alguma Tá. parte, a venda de ingressos, shows, né? Essa parte receptiva Sim, do sim. turismo, a gente não tem muito foco. Trabalha mais produtos online, mais direto, né? Para quem Legal. procura uma promoção, para quem precisa de um seguro viagem. E assim, a gente otimizou muito o nosso processo. Então a gente tem um SLA muito bom, um NPS acima de 9,6 hoje, né? Com os clientes pós-compra, né? Depois Caraca. não na experiência só, é medido em todos os cantos também, com e-mail, com URA, com telefone, com atendente. Então a gente procurou realmente se especializar nesses produtos, né?
Entendi. Observamos que não tinha muito como fazer tudo, né? É tudo muito É, complexo no turismo, né? Depende muito de terceiros, né? Até no meu quarto nós estamos validando essa questão de hotel. Puxa vida, um cliente nosso aluga um hotel lá em Portugal. Às uhum, vezes é um hostel, às vezes não tem nem recepcionista, porque a cultura do lugar recebe a pessoa de forma diferente. sim, Então tem uma série de detalhes que a gente não gostaria de deixar escapar, né? Que a gente tem que que legal. saber que Sim, existe total. para dedicar e fazer um trabalho realmente válido, né? Bem legal. Mesmo porque, sei lá, pra grande maioria que viaja pra pra um país diferente do Brasil, tá procurando uma experiência legal, né. Eu tive amigos que chegaram na Espanha, em Barcelona, e foram, tipo, literalmente assaltados. E Sim. pegaram a mochila do cara, porque ele estava aqui distraído no balcão e acabou. Acabou a viagem, cara. Às vezes você vai em Portugal num bar lá e fala assim: olha, não me responsabilize por essa bolsa. Fica atento, o próprio garçom do lugar Olha fala, né? isso, tá vendo? É muito comum, né? Em Paris e alguns lugares, a gente não tem essa noção, né? Exato. Não, e eu não conheço tanta gente assim que foi pra Espanha, pra Barcelona, especificamente. Eu devo conhecer umas 7 pessoas que foram, e É juro muito pra comum. você, 3 foram roubadas, a mochila foi embora. É isso. Acontece. Surreal. E a gente Acontece. fala do Brasil, né? É. Enfim. Brasil, gente, é o melhor lugar. É o É, melhor pra velho. mim no mundo. Todos os lugares que eu conheci, pra mim, eu sou muito grato por morar aqui. Eu também. Eu curto muito aqui. Adoro, adoro mesmo, assim. Eu sou patriota, enfim, gosto do Brasil, não sou aquele patriota, tipo, americano, louco, sabe, tudo sobre pa não, mas eu gosto Extremista, né? muito Mas daqui. é. Adoro aqui, adoro eu sou mineiro, na verdade. Eu qual que é o Eu seu você na também. qual que é a sua nacionalidade? Eu falo: "Mineiro, sou É, mineiro". é isso aí. Basicamente isso. Cara, mas legal demais. E você trouxe um negócio muito legal sobre cultura, que realmente eu que lido com o seu time, né, time de performance e tal, a galera realmente ama de verdade a empresa, a forma como vocês lidam com eles. Em alguns momentos já tive conversando com o Léo, que a gente, né, já trabalhou aqui na Buscar também, e ele fala: "Cara, alguns momentos são duros, mas são necessários". Isso é muito incrível, esse reconhecimento, né. E eu queria trazer um pouco, antes da gente entrar na parte lá de tecnologias junto com pessoas, que na verdade tem a ver, que é o momento da pandemia. Eita. É super delicado, né, porque eu sei que vocês passaram por um momento bem complexo, bem desafiador, e a tomada de decisão nesses momentos são assim, qualquer tomada de decisão, ela é ruim, né, num momento Sim. como esse. Como que foi essa questão da cultura, né, num momento tão desafiador e o que que o quanto qual percentual, digamos assim, claro que no chute, né, você acha que a cultura foi determinante para ter sucesso num momento como esse? Não só a questão da pandemia, mas na nossa vida, a gente precisa saber lidar com a diversidade, né? Em todos os Uhum, aspectos, né? A perfeito. pandemia foi uma diversidade histórica, né? Na Mudou o humanidade, rumo né. da humanidade toda, né? Só É, no negócio em si, né? Mas diante de toda a diversidade, a gente pode se fortalecer. Então, tivemos primeiro essa visão, excelente. onde nós vamos encontrar oportunidades diante da diversidade. Então, existia esse pensamento na maioria das conversas que a gente tinha para tomada de decisão, né? Bom, a empresa é saudável, né, financeiramente. Nós não aceitamos aqueles auxílios do governo, né? Os Sim, das auxílios empresas, né. emergenciais. Não pegamos nada porque a gente tem uma cultura também que é bastar a nós mesmos, sabe? A gente fazer por nós, dentro das nossas condições. E isso dá pra gente uma força para tomar uma decisão e correr riscos e empreender, né? Uhum. Dentro do que a gente pensa e do que a gente amadurece dentro da empresa. Então a gente resolveu desligar um quadro de funcionários muito grande. Hum. Chegamos a desligar próximo de 100 pessoas. Isso foi em abril, né? A gente teve a pandemia aí no meio de março, que estourou, Aham. quando a bolsa caiu. E em abril a gente fez o acerto com todos. Até mesmo porque a venda foi a zero, né? Uhum. As fronteiras Turismo, estavam né. fechadas, né? A gente vende muito seguro viagem internacional, a gente estava trabalhando com frente de eventos, passagens aéreas também, as companhias sofrendo o que estavam sofrendo, não podia Sim. voar. Foi, assim, realmente um caos, né, nesse ponto. E naquele momento a gente pensou em preservar todo o time que era replicador da cultura, que a gente já vinha trabalhado há um tempo atrás.
E a gente não podia perder aquele trabalho, Legal. porque seria uma forma de resgatar, né? De rever o trabalho que a gente fez, de corrigir algumas coisas com um número menor de colaboradores, para dar um passo mais adiante. Então a gente precisou reestruturar muita questão do nosso atendimento, muita questão do feedback para o cliente, até mesmo porque o volume era muito alto de cancelamento. Era Sim, assim um caos. A gente vende passagem aérea para hoje e para daqui a um ano. sim. E nesse caminho, né, tem muitos clientes. Então, em um dia chegou a ter mais de 2.600 pedidos de cancelamento em um único dia. Aí, para um time nosso dar conta, e não só para o nosso time, para o time da companhia aérea dar conta, que a gente não conseguia falar no telefone, às vezes a gente ficava 14 horas em linha para falar, e é Em igual linha? em linha. E é igual um office boy, tipo aquele monte de malote, né? Que chega lá no banco e para o Putz. resto da fila. A gente estava trabalhando nesse formato, procurando atender o máximo. A gente teve muito cliente que consentiu com a dificuldade, foi Uhum. muito legal, né? Assim, entendeu todo aquele caos e a gente conseguiu dar feedback para todos os clientes e resolver todos os problemas gerados aí por esse transtorno da pandemia. Alguns a gente reembolsou, alguns a gente manteve o bilhete lá para ele remarcar Entendi. e a gente fez um controle interno para poder gerir, né, esse novo formato de trabalho. E Sim, era um trabalho gigantesco que não tinha nenhuma remuneração, é né? verdade. É Então, verdade. assim, tem esse lado, a gente já tinha recebido esse dinheiro, mas eu tinha que cumprir aquele serviço né, a gente tinha que É, continuar. no E os curto. cancelamentos não tem jeito, tem que devolver dinheiro e é É, isso. exato. No curto prazo vocês não teriam, né? Acho que no Exatamente. longo isso são Transforma, sementinhas que vocês vão exatamente. plantando e o cara fala assim: velho, olha o que esse cara fez pra mim, né? Enfim, Exatamente. eu acho que esse é um Eu ponto. acho que esse é o maior investimento, não que a gente faça por ser marketing, né? Esse modelo de ajudar o cliente. É A gente faz porque é nossa cultura, né? A principal essência, força, né? mas respinga lá no marketing, né? Respinga como Exato. uma ação de marketing, né? A gente sente isso, né? Isso. Tanto feedback bom, a gente tem lá o Amo Elogios, né? Que é um quadro que a gente manda praticamente todos os dias tem o e-mail da empresa para todo mundo. Então a gente tem elogio de cliente, elogio de um colaborador com o outro, tudo. A gente vê que essa Isso é energia que muito rola é foda. muito gostosa, né? Sim. E aí vira um dínamo ali, né? Gerador de energia Exato. constante, né? Então as coisas vão avançando, né? Então é mais ou menos essa luta que a gente viveu e a gente se fortaleceu, né? Assim, como empresa, Sim. como grupo, como visão de negócio, como observar mais o futuro, observar mais o que está perto, tá com farol baixo, farol alto, farol baixo, farol alto, para a gente tomar as decisões, né, mais acertadas. E foi Legal. incrível, né? Assim, eu sofri muito. Imagino. Quando eu demiti essas pessoas, eu chorei, mas eu chorei, deu vontade de voltar para a barriga da minha mãe e ficar lá algumas horas recarregando, porque são pessoas que realmente eu olhava para elas assim e lembrava do rosto delas e foi um sofrimento que eu, às vezes, se eu não tivesse passado por isso, eu não tinha entendido o valor de sofrer pelas coisas, né? É, sim. Porque tem um valor, né? Tem. Tem elementos ali que vai te amadurecer, né? Que vai te deixar Exato. mais forte, que vai... Depende da forma que você encara também, né? Se encarar como oportunidade ou se encarar com desprezo, com reclamação, com queixa, né? É bem diferente. Mas eu entendi que tem um valor, assim, né? Tem algo dentro de mim que me fez sofrer, que por algo justo, por algo que tinha que ser defendido, Sim. bem É, te honesto, faz né? crescer, né? Faz crescer. Aconteceu a mesma Foi coisa muito comigo. interessante. Tipo assim, há 4 anos, né, quando em 2018, na verdade, sendo mais específico, quando a gente teve problemas financeiros com a Buscar, que a empresa estava, sendo muito sincero, talvez um dos melhores momentos dela, e na realidade não estava, né. Então a estrutura interna, ela estava muito complexa financeiramente e foi uma falta de conhecimento minha e responsabilidade completamente minha também. E quando eu vi aquilo eu falei: "Caraca bicho", assim, não tem outra palavra, fiz merda. Né. Tomei decisões erradas, algumas certas, outras erradas e etcétera, mas as erradas acabaram que culminaram em outros momentos ali que prejudicaram a cultura, né, Sim. então, eu perdi a minha essência muito em função de algumas coisas que aconteceram. Fiquei muito vislumbrado com algumas coisas, etcétera. E hoje eu sei que a partir do momento que eu perdi a minha essência, a empresa ela foi caindo. Tipo, de faturamento e etcétera, né, no geral mesmo, assim. Então isso vale muito para quem tá ouvindo a gente que é empresário, é empreendedor. Cara, não perca a sua essência, É né. isso. Acho que esse é um ponto muito importante, porque nada mais nada menos que você tá falando aí, olha que legal que você trouxe,
que me chamou muita atenção, que foi uma porrada, pra te falar a verdade. Boa. Falei, cara, você falou, poxa, a gente tentou manter as pessoas que são guardiões, Os replicadores que os a gente chama, replicadores da cultura. da cultura. E, pô, sabe, isso é muito interessante, porque não que os outros não fossem, né? Sim, Mas trouxe um outro significado até pra decisão, no final das sim, contas. sim. E a decisão foi tomada junto com eles, né? Junto com esse E grupo sim. que a gente já tinha feito um trabalho de capacitação cultural, né? Uhum. Então isso foi muito. Foi bom dividir isso, né? Porque às vezes você traz a responsabilidade só para você e É. fica mais pesado. E também, depois que o mercado foi voltando, as fronteiras foram abrindo, a gente voltou a vender passagem nacional, principalmente ainda na pandemia, a gente foi trazendo de volta o time. Então a gente As foi mesmas recontratando pessoas. as mesmas pessoas. Então, grande parte dessas Olha isso. pessoas foram desligadas, algumas a gente conseguiu indicar para outra empresa de outro setor que estava com condições. A gente tentou fazer um trabalho assim bem legal nesse sentido. E aquelas que não se recolocaram, a gente foi trazendo de volta para o time. Então a gente Massa. recontratou muitas pessoas. Mais uma vez, né? Cultura, essência, ser quem você que eu digo, amo promo, né? Não necessariamente o Zamboni, mas esse é um ponto que eu queria trazer até muito em vista desse momento mesmo, que aqui nós temos um presentinho para Que você, que é isso, da cara? nossa essência, Que claro, massa! tá? Então a Uau! gente tem alguns Vou ver, presentinhos ué. da Buscaridê, o Ó, copinho do que chique! ID360, que nós vamos ter a edição, quarta Cara, edição ano que que vem, massa! canetinha. Rodrigo, E obrigado, dentro cara. também tem uma camiseta pro seu filho, que eu sei que ele vai Ó, curtir, essa aqui, Luizão. da É o Luiz ou o Vine. Léo? Aí, ó, tá vendo? Que é da Vine, que é a nossa patrocinadora aqui do IDTech, os caras confiando muito no Legal, nosso cara. projeto, inclusive, muito bacana. E aí, pessoal, quem não conhece a Vine, vai ter o link aqui para você na descrição. Também, obviamente, vai aparecer o QR Code e uma coisa mais legal ainda, você ganha 15% de desconto com o cupom IDTech Deixa aqui. e deixa aí pra gente ter o nosso papo junto. E, cara, isso faz parte muito da nossa essência na Buscar, sabe? Não necessariamente o patrocínio, etc., mas a gente surpreender. Que Tal, legal. o Fiquei over muito deliver, feliz. né? Então, isso Grata vocês fazem pra surpresa. caramba. Eu acho que vem da cultura de vocês, vem da essência do Zamboni. E é muito impressionante como que seu time é quase que o Zamboni, assim, É, sabe? Então, é mais legal. um agrado pra É. você e um Eu sinto agradecimento. isso. E assim, ô Rodrigo, eu faço questão. Eu tenho um avatar de cada um assim na minha mente, como se fosse um bonequinho. Sim, E eles vão crescendo ali, e às vezes eu vejo a foto assim, que eu penso em cada um que eu tenho contato, principalmente os que eu tenho contato mais direto, né? Mas sempre que eu vejo, entrou uma estagiária lá do jurídico, eu já tenho o avatar dela na mente. Aí encontrei numa festa, sei quem é, isso é muito tô, legal. tô interessado em saber, tô interessado em ajudar, tô interessado em saber quais são as dificuldades dela pra gente Quais olhar são pro os nosso. sonhos, né? Exatamente. Então, E Zamba, isso é uma coisa que é muito legal, porque assim, você saber o sonho das pessoas que estão com você não é uma coisa viajada, né? É não. entender aonde que ela quer chegar. E até no episódio que a gente teve com a Adriana Vidal aqui, eu citei a mesma coisa que eu vou citar, porque tem a ver com, daqui a pouco a gente já vai entrar em tecnologia, mas com a formação das pessoas. Aqui na Buscar, eu já indiquei funcionário meu para outras empresas. Também Porque o já cara fiz chegou para isso. mim e falou assim, cara, então, sei, não tá legal e tal. Não era nem um homem, era uma menina. Não tá legal. Eu falei, tá, mas o que que você quer? Ah, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Ah, entendi. Realmente aqui você não vai conseguir, não. Mas tem algumas empresas que eu acho que você vai curtir e posso te indicar se você quiser. Quero, pronto. Ó, fulano, tá aqui, então, show, acabou. Exatamente. E eu fiz isso em outras empresas. E eu fui massacrado. É. Massacrado, porque você não podia ter feito isso. Que é um absurdo. Tá expulsando. Não tô expulsando ninguém, velho. A pessoa chegou pra mim e falou assim: não tá legal. Tá. Aí vamos procurar entender o que não está legal. Exatamente. Ah, não tá legal isso, isso, isso. A empresa não pode proporcionar isso. Eu vou tentar forçar essa pessoa, Não. né? Então, acho que esse é um ponto que é legal da cultura da empresa. Sobre a cultura da empresa.
Eu vivi isso na minha vida. Poxa vida, tem mais de 25 anos empreendendo, né? Já passou mais de, sei lá, 3.000 funcionários na empresa. Eu vivi isso muito, Rodrigo. E eu entendi depois de um tempo, já tem um tempo que eu sei disso, né? Com muita clareza, que a gente tem etapas da nossa. Não é etapas, a gente pode falar assim, campos da nossa vida: campo social, campo de estudante, né? Campo familiar, Uhum. campo de amigos, campo profissional. E tudo isso é a vida. É. Né? São esses conjuntos que a gente vive, né? Seja com o filho, com a esposa, com os amigos, jogando uma pelada e por aí vai. E a gente segurar esse campo profissional, limitar uma pessoa a esse campo profissional, Uhum. a gente tá limitando a vida dela. Ah, não, às vezes não, você está limitando a vida dela, E né? a minha, por não compreender isso. Então eu não tô me permitindo expandir a minha perspectiva de vida, né? Estender a minha condição ao outro, né? Essa minha visão. Exatamente. Então isso já aconteceu muito. Tem profissionais que saíram da empresa. Cara, eu falo assim, eu amo de coração. São caras, são pessoas que vai ficar na minha vida, que eu mantenho contato e que eu não quero perder nunca o contato. É. Onde Sim. quer que ele esteja, né? A gente sempre vai ter essa troca muito legal, porque tem isso muito claro, né? E isso ficou muito limpo, muito tranquilo, muito libertador, né? Quando eu tive esse entendimento, né? Isso fez muita diferença. Cara, faz assim, porque olha só. Os últimos clientes da Buscar ID são todos não, a maioria, 90%, de ex-funcionários. Caramba, que legal. Então, tipo assim, as últimas 3 empresas que eu trabalhei foram ex-clientes da Buscar. Legal. Entende? Então, tipo assim, Deu liga. deu liga. E aí, quando a gente fala até do famoso ICP, perfil ideal de cliente, né? É muito em cima disso. Tinha determinado ponto na Buscar que a gente não pegava o contrato, de fato, porque, tipo, não tinha sinergia, né? Não tinha, mas é um puta contrato, Rodrigo, de R$ 30.000 por mês. Cara, sim, a minha ruga, talvez ela seja mais cara do que 30 mil por mês, Mas entende? não é isso só, né? Mas não é isso, são as pessoas daqui, né? Então, até a gente tá trazendo de pessoas aqui, eu vou citar esse caso de novo, também eu citei no podcast da Adriana. Cara, teve um dia que a gente tava aqui sentadinho, todo mundo trabalhando aqui no seu lugar, bonitinho e tal. Uma cliente tava na sala de reunião, surtou, começou a berrar na empresa. Berrar, não é gritar, berrar. Tipo, todo mundo ficou meio louco, eu esperei ela, né, acabar de explodir. Falei, acabou? Acabei. Tá. Cara, eu cheguei pra ela e falei, olha, primeiro ponto. Tá, entendi seu ponto, entendi sua insatisfação, porém, eu não te dou direito de fazer isso com os meus funcionários. Com as pessoas que estão aqui. Já perdeu a razão completamente. Então, acho que esse é um ponto também de trazer essa. Porque assim, as pessoas acham que é só contratação. Não é, velho. Não é. Cada pessoa que entra é muito importante e tem a gente tem uma responsabilidade muito grande. E aí eu quero entrar já no outro ponto, que é aqui também na empresa, a gente sempre trabalhou fortíssimo como cultura tecnologia. Uhum. Ou tecnologia na cultura, né? O que eu quero dizer com isso? Poxa, vamos tentar agilizar ao máximo o nosso dia a dia por meio de uma tecnologia. E uma das coisas que mais impressiona na Prom é a tecnologia que vocês usam. Legal. Desafiador. Bicho, assim, eu já trabalhei com muita empresa aqui na Buscar. Eu acho que foram mais de 300, 350, desde micro com 2 funcionários até com empresas de 15 mil funcionários. E eu não encontrei nada próximo que vocês têm. Tem muita coisa legal mesmo. Não, mas assim, não é que tem muita coisa legal. É tipo, vocês são a NASA da parada, sacou? É muito Nem tanto, absurdo. velho, mas tem muita coisa legal. Não, é muito absurdo e é tecnologia própria. Então eu Verdade. queria, A se gente tem um time, você... o time nosso de tecnologia É absurdo, cara. É absurdo. é Se muito você legal. puder trazer, assim, obviamente, sem prejudicar vocês, etc. Claro. O que vocês têm como tecnologia hoje que não é simplesmente um integrador de passagens, não é simplesmente um integrador de parceiros. É um negócio absurdamente controlado. Os dados que vocês têm hoje são absurdamente valiosos Sim, e a gente está fazendo umas coisas bem legais com eles, inclusive, sim. né? Conta um pouquinho e depois a gente entra em como que você chegou nesse patamar que Essa tá hoje. ideia, né? Nessa ideia. O meu background é tecnologia, né? Sempre foi. E a gente, por muitos anos, a empresa foi uma software house, depois foi uma agência publicitária.
Depois a gente resolveu desenvolver produtos para nós mesmos, né? Ah, então daí que vem toda essa mentalidade de marketing que tem no Exatamente. produto. Exatamente. Olha. Então tem um caminho, né? Ele não brotou assim, não Sim. foi uma coisa assim. Foi uma coisa que a gente nadou muito no barro, né? Fez aquele esforço danado sem sair do lugar, né? Imagina. Tivemos que passar por isso até para ser merecedor do que a gente conquistou hoje, né? Então existia já um conhecimento. A gente se especializou uma época em software house para o setor de turismo. E a Tá. gente chegou a ter esse software rodando, sei lá, em umas 1.600 agências no Brasil todo. Nossa senhora. E a gente não via perspectiva nessas agências de um bom uso, onde a tecnologia fosse um facilitador. Era sempre ideias, milhares de ideias, que no nosso entendimento não faziam sentido, muitas delas. Né? Algumas, claro que sempre tem algumas, mas a gente entendeu que a cultura de agência de viagem ainda estava lá atrás. Tá. Eles não tinham uma Entendi. cultura de tecnologia, né? Uma cultura de internet, né? Uma cultura de e-commerce, principalmente. Eles Zero. emitir bilhete na mão, Tá. aquele conceito de GDS, né? E eles estavam presos nisso culturalmente. A gente sabe a dificuldade que é a gente mudar a cultura, né? Então, eu entendi que existia um tempo ainda para as agências chegarem lá. E daí eu conversei com o Júlio, né? Que é meu sócio. Falei assim, Júlio, vamos experimentar da gente montar pra gente, né? Isso que a gente faz para as agências, a gente montar. E a gente montou Passagens Promo. Então, em 3 meses, ele explodiu. Puf. Foi muito rápido. A gente já tinha muito conhecimento do negócio, porque a gente atendia todo tipo de agência, a gente sabia muitas dificuldades com fraudes, detalhes que cada negócio Sei. tem. E aí eu comecei a estudar marketing digital nessa época, eu não conhecia nada de marketing digital, assim, não conheço ainda, né? Eu acho que sou um aprendiz, você eternamente. Mas o mínimo ali valeu muito. E o projeto escalou muito rápido, a ponto de em 1 ano a gente já encerrar contrato com todas as agências e não ter mais aluguel de software. Caraca. Foi desse nível, assim. Que isso? Foi muito rápido, né? Então foi realmente uma grata surpresa. E aí a necessidade do marketing digital, da tecnologia que a gente veio para atender a necessidade do marketing digital que a gente sentia, né? Então a gente escutava muito falar em data drive, né? Em trabalhar assim sem o achômetro, eu acho que isso é melhor, acho que aquilo é melhor, e fazer experiência mesmo, né? Eu acho que a experiência, né, no mundo, na história da experiência, né? Os remédios desenvolvidos hoje, né? Sim, Tudo. total. É onde a gente tem uma maior chance de sucesso, né? Então, nada diferente para a internet ou para o que a gente vai fazer com os nossos negócios, que as experiências sejam bem feitas e os dados sejam bem avaliados, sejam dados confiáveis para a gente Sim, ter um direcionamento orientado a esses dados, né? total. E aí a gente investia no Facebook, investia no Google e media via Analytics, os cliques e tal, e os números não batiam, principalmente no Facebook, aparecia um monte Coisas de coisa. Eu falei, bizarras. cara, não tá legal isso. E como a gente já estava pensando num programa de afiliados, na época, né, para o setor de turismo, na verdade era para vender as nossas marcas naquela época, que ele nasceu junto com a Seguros Promo, assim, a ideia, a gente queria colocar isso disponível para o afiliado ver na régua o número dele. Nossa, entendi. E aí surgiu a ideia de desenvolver essa tecnologia, né, do tracker, né, e da conversão ali na veia, né, o que de fato é dinheiro, o que de fato é cancelamento, o que de fato é um reembolso, o que de fato é clique, acesso, Entendi. cotação, enfim, todo Tudo no funil que separado está ali, tudo ali. separado. E aí a gente estruturou um software, né, que coleta essa informação, que lê essas informações e consolida para a gente na base de cada parceiro, né, que tá. Então, Entendi. e esse projeto ficou tão confiável que hoje a gente usa ele para medir as campanhas de marketing da empresa. Exato. Né? Eu não mensuro pelo Ads, eu mensuro pela minha plataforma. Sim. E a gente está até integrando agora, devolvendo e colocando algumas conversões offline, fazendo algumas trocas para a gente deixar as plataformas redondas umas com as outras, né? Sim. Mas aí a gente conseguiu realmente orientar. Esse afiliado vende mais. Ele tem esse tipo de ação. Esse afiliado vende mais, ele tem tal tipo de ação. Ah, esse vídeo vende bem. Então a gente começou a entender como que estava funcionando a divulgação da nossa marca na Uhum. internet. E aí a gente estendeu para outras marcas esse projeto, né? E a gente estava com uma força muito grande no momento de pandemia. A gente teve que dar um pause no programa de afiliados nosso, porque a gente tinha que escolher atender os clientes, né? Não Claro. tinha jeito. A gente fez isso. E agora a gente está retomando. Então tem um backlog muito, muito legal.
de desejos, né? Tem Uhum. estudos que a gente já desistiu de ir para alguns caminhos por entender que é um mercado que já está bem sedimentado, né? Sei. E outros caminhos já tem algum espaço que acho que a gente vai conseguir cobrir algumas sombras que existem. Assim, orientando o negócio com os dados, com o que a gente tem de informação, a gente foi construindo. Legal. E hoje a gente extrai muita coisa, né? Nosso time fica o dia inteiro plugado na Cara, nossa plataforma. só pra contextualizar para quem tá assistindo ou ouvindo a gente, é, simplesmente vocês nem usam plataformas externas para análise, basicamente, para Não, captação, na verdade, não. de dados. Então, é quase que vocês têm o seu próprio Google Analytics, sua própria análise de mídias, Facebook Ads, Instagram Ads, etc. Porque vocês olham lá dentro e confiam que é o que está acontecendo ali dentro de vocês que É o que tá na conta do banco. é o que está na conta do banco, E literalmente, o que né? saiu e o que entrou. Só que o que está na conta do banco, você consegue saber de onde que veio, de quase que da conta do banco, sacou? Sim. A Isso é gente sabe. muito absurdo, assim, A no gente bom sabe qual sentido. post de um afiliado converteu aquela venda. Sim. Isso pra mim, minha cabeça explodiu quando me É muito mostraram legal, isso. Eu né? falei, não é possível que vocês conseguem ter Muito esse legal. nível. É muito legal. E quando a gente começa a fazer os cruzamentos de informação, você fala, uai, velho, eu sei exatamente a jornada que o cara fez. Exatamente. Tipo, não é eu sei que ele veio do Google. Eu sei que ele veio do Google, quanto tempo ele ficou em tal lugar, Isso. qual post que fez, de qual post vendeu. Eu falo, ué, tipo assim, sabe? Tinha um recurso na época, quantas de rolagem ele deu para eu saber qual posição do texto ele estava clicando em termos de Olha rolagem, isso. de tela. Mas a gente acabou não evoluindo para esse caminho por ser muito preciosismo, né? Mas tinha E o essa volume de perspectiva. informação também que você gera ali, às vezes você nem consegue Consegue. ter E assim, uma acurácia. coisa é ter a informação, outra coisa uma coisa é ter os dados, outra coisa é transformar isso numa informação que você vai usar. Porque a gente tem muita vontade de dar uma consultoria para os nossos afiliados, falando, cara, você tá Porra, errando velho. nisso. Você é louco. Cara, você tá errando aquilo. Cara, olha isso aqui. Esse post seu aqui me mandou 100 acessos. Você fez 10 vendas. Vamos colocar 1000 acessos nele para ver se você vai fazer 100 vendas? Qual que é o ROI disso? Vamos fazer a conta junto? Dados, número. Não tem jeito de Exatamente. ser um sonho, né? De ser nada diferente. Com alguns a gente conseguiu fazer, se explodiram de vender. Aham. Muitos vídeos no YouTube que a gente viu. Cara, eu fiz um vídeo nosso lá, institucional da empresa, falando horrores e tentando fazer o melhor possível. Um afiliado nosso fez um print screen de tela, colocou a carinha dela do lado e navegou no site. O vídeo dela vendia 50 vezes mais que o nosso. Pra que eu vou colocar ads no meu? Vou colocar no dela. Não é? É essa tomada de decisão que Eu é vou colocar no dela, é fantástica. dados, né? E eu calculo a Exato. comissão dela, vejo o volume de venda, vejo minha perspectiva de negociação com o fornecedor, vejo a cadeia toda e ali eu consigo fazer uma interação baseada em dados, né? Isso é muito E diferente. eu acho que um dos grandes benefícios, além, obviamente, de ter informação em mãos, que vocês têm, né, em relação a qual canal tá dando certo e etc., ou não tá dando certo, é a capacidade e agilidade que vocês têm de descobrir problema. O Sim. que eu quero dizer com isso? Sei lá, teve um dia que eu estava conversando com o seu time e, aquele negócio, né, Léo? Não sei o que. Falei, tá, me contextualiza. Não, aconteceu isso, aconteceu aquilo, que não sei o que, tava dando um pau e do nada parou tal coisa e a gente descobriu rapidamente que era um afiliado nosso que tava fazendo cagada. Eu falei, gente, mas assim, em 2 horas vocês descobriram o negócio, que era Onde estava, né? Sim. onde tava o problema. Só que, tipo, o problema não tava com vocês ou na Tava tecnologia de externo, sim. vocês. Tava externo. Sim. E, e aí eu falei, não, vocês têm que me mostrar. Vamos parar a reunião agora, vocês me mostram o que vocês fizeram. Porque, tipo assim, Na hora você vê, né? No você relatório. vê no relatório. É. Isso, pra mim, é o suprassumo de fato do que tá todo mundo A gente buscando. monitora a saúde do site o tempo todo. Eu tenho lá a quantidade de cotações por minuto, por segundo, de log, tudo isso fica printando o tempo todo, né? Eu fico com essa dash aberta na minha tela lá o dia inteiro. E o time também, porque tem metas, né? Tem atendimento, a gente mede a saúde, né? Total. O tempo todo. Então, qualquer ponto fora da curva ali é um alerta. Né? A gente tem auxílios da tecnologia nesse ponto. A gente tem lá o Sentry, tem lá vários testes que são rotinas de testes que são implementados em todos os fluxos, etc. Testes unitários para ver nível de código, tem uma série de coisas, mas alguma coisa foge, né? Dessa parte Total. automatizada. Às vezes é um afiliado que está mandando um parâmetro errado, que não está registrando, né? Então eu tenho que ir atrás e corrigir. Cara, você está perdendo comissão. A gente monitora esse tipo de coisa. Que legal. E eu acho que tem um ponto que é interessante, assim, que a gente vai discutindo com os meninos, né, do time, que as métricas os indicadores, na verdade, são muito bem estabelecidos, que eu acho que é o primeiro passo que a gente tem para tomar uma decisão, ou
querer tomar uma decisão, né? Eu falo muito até de você precisa saber o que você quer saber. Sim. Simples isso aí. E teve um trabalho que a gente fez com a base hoje da Unpromo, que foi muito legal. Falou, cara, será que a gente consegue descobrir? E, inclusive, já tá, o Léo vai importunar o time de TI lá para isso ainda. Será que a gente consegue descobrir quem entre aspas, né, cucado, faz uma busca nos últimos para os próximos 90 dias, e aí a gente vai pegar essa galera e vai trabalhar no Facebook. Você faz esse recorte. Eu falei, não é possível que a gente consegue. Gente, o que a gente não Consegue. consegue fazer com essa tecnologia? Né? E a gente vai fazer. A gente vai fazer a Zamboni, a gente vai fazer para o tempo ideal. exatamente A gente sabe o tempo de tomada de decisão de cada funil, né? de cada funil. Então eu consigo fazer o quê? Criar anúncio de acordo não só com a jornada, mas com o momento daquela jornada. Exatamente. É muito legal. Então, assim, como que vocês conseguiram chegar? Lógico, o background tecnológico, o seu, né, do Júlio também, principalmente, é muito. Vocês nasceram na tecnologia, né? Sim. E o quanto que você diria que é importante um empreendedor, né, ele ter essa noção sobre tecnologia, não talvez o conhecimento que você tenha tão aprofundado, mas ao ponto de saber o que a tecnologia pode proporcionar e até onde ele pode chegar no impossível, né, que a gente sempre trabalha em cima disso. Quanto que você vê que é importante um empreendedor entender sobre tecnologia? Primeiro ele tem que entender sobre o negócio dele. Sensacional. Não é a tecnologia, ela vai entrar ali para reduzir o processo dele, né? É meio. Para otimizar. E aí, por exemplo, no caso do seguro viagem, eu posso falar assim, puxa vida, eu vendo seguro viagem, né? E eu vendo seguro viagem por continente praticamente, na América do Sul, Sim. Europa, Ásia, Oceania, cruzeiro é um caso específico. E eu sei a data que o cliente vai viajar, porque ele faz uma cotação de seguro na data que ele vai estar em viagem, né? Eu vou viajar do dia 1 ao 10 de dezembro, vou ficar na Europa. Então a gente tem essa informação. Eu sei quando ele comprou, quando ele fez o pedido. Sim. Então eu estou organizando essa informação. Aí é o meu negócio. Aí eu começo a ver assim, onde eu tenho possibilidade de atuar com esse cliente, onde eu não vou ser invasivo, porque a gente também não quer incomodar, a gente quer ser preciso, né? A gente quer realmente Total. ajudar. Se ele cotou, ele tem um interesse de fato, a gente descobrir quem não tem, a gente saber entender os motivos. Então, esses dados que a gente coleta e que a gente consolida ele nesse BI, ele vai dando pra gente esses insights, né? Sim. E aí a gente vai acertando cada vez mais. A gente vai fazendo esses recortes. Então, e a gente tem vários tipos de viagem. Tem viagem que é de um dia, tem viagem que é de 30 dias. Eu tenho que dar uma atenção diferente para esse cliente. Ah, tem uma viagem para a Argentina. A Argentina até dias atrás estava com problema de entrada lá. Sim. Por causa de seguro de Covid, quarentena, etc. No Chile também. Eu preciso dar um suporte para esse cara. Então eu sei quem é esse cara, né? Então eu preciso ligar para ele e falar com ele. Esse seguro que você está escolhendo, ele tem uma limitação nesse quesito. Entendi. Então, a necessidade de atender o negócio e a necessidade de não ser inoportuno, não incomodar o cliente na hora errada, né? Legal. Então a gente faz esses testes, né? Faz esses recortes e tenta atuar pontualmente com cada perfil, né? Entendi. Você vai fazer uma viagem para a Europa, você vai planejar. Você não vai comprar para viajar amanhã para a Europa. Mas você vai para o Rio de Janeiro, você pode comprar. Às vezes surgiu uma reunião, você precisa ir lá, ou vai assinar um contrato, alguma coisa, fazer algum negócio. Acontece. Então a gente entende esse perfil, né? A gente cria personas mesmo, né? São avatares para esses perfis. Cara, baseado em tudo que a gente já conversou aqui sobre cultura, pessoas, e agora a gente tá trazendo tecnologia, e você trouxe um ponto que eu acho, a gente tem que destacar, eu acho, assim, eu vejo. Pelo que eu tô entendendo, você tá falando que não importa tecnologia, importa pessoas, claro, mas tem que saber antes do seu negócio, do business que você joga. Qual que é o problema que tem no seu negócio que a tecnologia vai resolver? Ah, a gente tem uma tecnologia que integra todas as companhias aéreas no nosso site. Puxa vida, para eu vender passagem aérea online, isso é extremamente necessário. Total. Né? Agora, eu tenho um programa de afiliados que deixa outras pessoas me vender e eu faço essa junção, né, de quem vendeu, Sim. quem indicou e tal. Qual que é a tecnologia que eu tenho que vir para resolver isso? Então, dentro do negócio, da jornada, eu tenho que ver que ponto a tecnologia entra. Ah, Legal. eu tenho que atender o meu cliente. Puxa vida, eu vou colocar um Zendesk, eu vou colocar um sistema de CRM, vou colocar... Porque a tecnologia veio para resolver aquele problema. Que seja uma planilha, né? Que seja uma planilha, né? Exatamente. Ah, aquela planilha ficou grande demais, você tem que se adaptar e criar algo que lhe atenda.
Então, aí esses insights vêm muito dessa linha, né? Onde eu quero chegar com o meu negócio, né? O que que meu negócio precisa hoje, né? Farol alto, farol baixo. O Exato. tempo todo. E aí você vai adequando a tecnologia para atender esses gaps, né? Esses espaços, essas partes mais nebulosas, de sombra mesmo, né? Que às vezes Legal. tem um esforço a mais de um, esforço a mais de outro. Até uma grande preocupação, né? A gente tá batendo um papo aqui, que as pessoas vão ser substituídas pela tecnologia, né? Eu acho Sim. que Nem tanto, né? não tem jeito, porque somos nós quem pensamos. É, Não tem jeito. Um computador não vai pensar para você, ele vai gerar uma informação para você pensar em cima dos dados, né? exato. Então as pessoas têm que se capacitar para serem seres pensantes, né? Tem que ser seres pensantes. Pensar em tudo, pensar na vida como um todo, né? Não só no trabalho, né? Pensar o que que vai falar com a esposa, o que que vai falar com o filho diante de uma dificuldade, na hora Exato. que surgir uma adversidade, como que ele vai lidar, ele trazer para dentro dele e matutar aquilo ali, sabe? E chegar em soluções. No trabalho é a mesma coisa. A gente precisa de seres assim, né? Capazes de pensar, não de ficar apertando porca e parafuso. Esse aí eu acho que não tem que ser Cara, substituído, não o ser humano, né? Tem que ter é a algo robotizado. operação, É a operação. né? É o que eu falo muito assim, o futuro tá nas nossas mentes e não em nossos braços. Porque, Exatamente. cara, e aí quando me perguntam, quando eu faço algumas palestras de futurismo, ou não no futurismo, né, mas de tecnologia e inovação. E aí a pessoa me pergunta, cara, será que meu trabalho vai ser substituído por robô algum dia? Aí eu pergunto, o que que você faz? Na verdade, o resumo que eu trago é, e eu acho que você pode complementar. Se o seu trabalho, você chega no trabalho todos os dias, ou no seu home office que seja, você faz exatamente a mesma coisa todos os Você dias, fica até triste. sim, vai ser Você substituído. fica até triste. Quando a gente tem uma rotina assim, a gente se sente escravo dela, né? Cara, rotina é uma coisa, repetição é outra. É, Rotina, você é tem, verdade. sabe, repetição é você fazer a mesma coisa. Rotina, você tá lá, você vai escovar uns dentes, você vai fazer isso, você vai fazer uma academia, mas você tá evoluindo sempre por meio dessa É rotina. verdade. Essa repetição, ela escraviza, né? Ela escraviza e fica tão na cabeça da pessoa que ela nem pensa em melhorar, sabe? Então acho que esse é um ponto o que vai ser mais, o que já está sendo, né? Mais valorizado é a nossa cabeça. Não é o que a gente consegue fazer com a mão, né? Tudo, se a gente for parar para pensar, tudo, isso aí eu aprendi até lá na escola de logosofia, que o pessoal fala assim, tudo que existe foi um pensamento. Tudo esteve na Aham. mente antes para depois se transformar. Essa cadeira aqui, ela foi um pensamento antes de ser uma Exato. cadeira. Que legal, é Então a verdade. gente tem que Tem trabalhar razão. com essa visão. Ah, eu tenho um projeto aqui, quero empreender, ele está na minha mente. Ele pode se tornar uma realidade. Depende qual energia, qual direcionamento eu dou para esse projeto. É Esse verdade. copo foi um pensamento, alguém pensou, criou essa logo. Isso. Tava na mente antes, né? A causa primeira de tudo que existe é a Sim, mente, né? Seja qual for. exatamente. Então, as pessoas têm que ter essa consciência, né? Elas têm que saberem disso, né? Então, que elas têm uma potência ali, né? Para explodir, né? E pensar bem que é importante. Não deixar a imaginação levar e Sim. distorcer realidades inalcançáveis. É trazer o farol alto, farol baixo, farol... aquela coisa que eu tô falando. Cara, total. Porque a gente precisa disso. Tem duas situações que, assim, do que a gente tá conversando aqui, né? Minha cabeça começa a explodir aqui. A gente tem muito no Brasil a cultura, nossa cultura mesmo, assim, ela é operacional. Sim. Ela é uma cultura que se eu não tiver, A se meu escola é trabalho não for assim. braçal, ele não é valorizado. A escola infantil é assim. Você vê o que evoluiu a escola infantil. É uma crítica que eu sempre faço, eu me É, pergunto tanto. legal. Isso Você aí. vê, nas prisões, tem a mesma sirene do recreio da escola. Você já parou pra pensar Caraca, nisso? não. Pois é. Verdade. É uma forma de colocar um cerco, né, nessa perspectiva. Tudo bem, que é o que temos hoje, né? Mas é pra gente refletir. Nem tô fazendo críticas às escolas ou aos presídios ou ao processo como um todo, não. Mas a gente tem que refletir sobre, né? Acho que Total. isso é o pensar bem, né? Talvez. Então a gente foi criado para alimentar uma máquina, né? De certa forma. É E o. essa cultura do Brasil é isso. A gente vai, às vezes, a cultura do americano, né? De business, né? De grana, né? De venda, de agressividade, de Performance. performance. É uma cultura, a gente vai lá, a gente sente isso que a gente É. vive lá. E isso fica muito entranhado na sociedade. O Brasil também tem um pensamento de baixa estima, Nossa, que não demais. deve. Cara, o Brasil
É Síndrome do animal, vira-lata. é Galera, animal. muito isso. Nós Nossa. brasileiros, né? Acho que todos os seres, né? A gente só tem que valorizar essa perspectiva que a gente tem de ser melhor e correr atrás dela, né? Não, a gente é muito bom. Eu trabalhei no mercado americano em 2020 e. Ô, Hum. Zamba, é absurdo. A gente é muito bom. A gente é melhor do que eles. A gente chegava com algumas estratégias absolutamente ridículas. Sei lá, envio de e-mail. Talvez que a cultura aqui favoreceu. Exato. Ainda tem esse detalhe, Também. porque não é de tudo ruim, né? Exato. E lá eles são muito mídia. Mídia, 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 mídia. E a Na, gente na via paulada, né? na paulada, sabe? Tipo Verdade. naquele marketing de intromissão. E a gente veio ali, eu tava, né, trabalhando com a Rock naquela época, e a gente veio com orgânico e base, e o pessoal, como assim? A gente não tem dinheiro pra pagar envio de e-mail. Eu falei, filho, você já tem HubSpot, saca? Tipo assim, vamos criar uma estratégia. Eles não sabiam o que é criar uma estratégia de e-mail, uma estratégia de e-mail marketing, né? É. E aí, cortando um Do ponto de pouquinho. vista de tecnologia, um Ah, parêntese aqui, eu acho que a gente tá muito bem. muito, O muito, Brasil como um muito. todo. Aqui em Belo Horizonte nem se fala, né? Tem, É, tem, o nosso tem polo muitos aqui, caras feras, né? Que a gente conhece. Mas do ponto de vista do Brasil, talvez essa. Não sei se é questão cultural também, né? Talvez esse sofrimento, essa dificuldade toda, a história do país, e quer queira, quer não queira, a gente vai evoluir. Não tem jeito. exato. Né? Tá tudo evoluindo o tempo todo. Então a gente agora a gente vai na Europa. Eu fui na Europa há um tempo atrás e fiquei lá um tempo. Eu vi que eles estão paralisados na cultura deles, Uhum, tradicionalista, aquela coisa. total. Lembrei até das agências de viagem que eu trabalhava na época, presa a esse modelo, né? Então eles tiveram uma levantada, depois eles estabilizaram. E a gente não teve isso. Talvez agora a gente tenha levantado. A gente viu a história da China, né? Sim, Um outro caso, mas a humanidade vai viver esse altos e baixos. O que eu acho que importa é cada um olhar a sua condição total, individualmente total. e ver o que lhe cabe, né? Talvez esse é o maior. Eu falo isso com os meus filhos, falo isso com as pessoas que eu convivo. O maior empreendimento que a gente tem é a nossa própria vida, né? Porque não adianta nada você ter um mega negócio, ganhar horrores de dinheiro e viver de uma mentira, seja Legal. familiar, seja com colega. Você não desfruta de uma alegria que vai em todos esses campos que eu tinha falado, né? Eu acho que você tem que pensar num todo. Então você tem que estar cuidando da esposa, tem que estar cuidando do filho, tem que estar cuidando dos amigos, tem que estar lembrando, tem que estar trabalhando, você tem que tentar equilibrar tudo isso. Então a vida da gente, olhando esse campo amplo, é o maior empreendimento que a gente tem que fazer. Concordo. Né? E começa na mente, né? Começa na sensibilidade, entender por que você sofreu. Olha, você vê. É, Para mim foi um monte de virada de chave. Se não fosse a pandemia, eu não teria tido. Então, que oportunidade como ser humano, né? Aí olhando a própria vida, vendo assim seres próximos que faleceram, vendo a humanidade como um todo, questionando por que isso aconteceu, sim. né? Qual que é a causa, né? O que está por trás? Você vê a necessidade da ciência de desenvolver uma vacina, Em correria, menos, tipo e assim, foi um 6 tempo meses. recorde. Aí a gente testando a nossa própria capacidade. Será que a gente está precisando de um impulso como humanidade como um todo? Não que foi bom, né? Mas tudo tem os dois lados. Por pior que seja, tem os dois lados. Eu lembro quando eu perdi o meu avô, que praticamente foi meu pai, né? O meu pai eu perdi ele muito novinho, não me lembro muito dele. Só tenho recordações de fotos. O meu avô, eu tava no velório dele e muitas pessoas tristes, né? Porque era um ser extremamente querido. E o pensamento que eu tinha nessa época, eu tinha 22 anos, era de agradecer por ter vivido com ele. Cara, isso me deu uma força tão Cara, grande. legal. Sabe? E eu me recordo dele assim com tanta gratidão, com tanto afeto, né? Com tanto amor, que eu passo para os meus filhos que não tiveram a oportunidade de conhecer ele, né? Eu revivo com minha esposa, eu mando foto pro meu grupo de família, resgatando o tempo que eu vivi com ele, revivendo isso hoje, né? Nas minhas recordações e tudo. E isso eu acho que está vinculado a esse empreendimento da própria vida, né? Por isso que às vezes lá na empresa a gente foca muito nas pessoas. Não, A gente sim. cria Com vínculos. certeza. Às vezes eu fico, assim, eu sou um cara que eu não tenho uma religião, né? Mas eu acredito que existe Deus e tudo. Não é nem o bate-papo aqui, mas eu acho importante falar que a gente acaba sendo hipócrita, querendo vincular a Deus, não conseguir vincular com o próximo. A gente tem Legal. que encontrar essa ponte com o próximo, né? Com quem tá com a gente. Total. Porque senão a gente quer dar um passo maior que a perna, talvez, né? Enfim, é pra refletir, né? Cara, e olha só. Já, é muito maluco, assim, né? Porque nós somos empreendedores, somos empresários também, né? Enfim.
Eu gostaria de ser só empreendedor, para falar a verdade. Mas na hora que você, na hora que a gente vê, eu já trabalhei com muita empresa maior, etc., e com empresários administradores. Aquela pessoa que, tipo assim, cara, 1 mais 1 é 2 e pronto, acabou. É cultural também, né? É muito cultural, né? Do Brasil, Sim. principalmente. E aí, quando você vê uma empresa que tem um sucesso um pouco maior também, é natural também que você encontre pessoas assim e não pense tanto nas pessoas. É número, né? É É um número, a número. pessoa é número. E cada vez mais isso tá se invertendo, visto o que a gente está vendo no mercado de Eu tecnologia. entendo com muita clareza que esse é um modelo falido. Lógico. Esse modelo ferro e fogo, tanto que a CLT foi criada por isso, né? De exploração, Exato. enfim, a história do Fordismo, a gente vê que a gente tem essas heranças, né? Não tem Exato. jeito, tá permeando tudo isso. Mas essa era que a gente está vivendo, que a gente tem procurado viver, é uma era mais mais humana, Bem né? mais humano. E mais de livre escolha, né? Você falou do funcionário sair da empresa, da indicação e de tá tudo certo. Os empresários têm que ver isso com bons olhos. E tem que mudar essa cultura, né, antiga, Tem, cara, não tem como. que já venceu pra mim, né? Isso aí é algo que já venceu. E existe muito isso. A gente vê grandes empresas aí, empresas públicas, que têm esse regime extremamente rígido, né? E que, de certa forma, limita as pessoas, né? E a gente vê essa explosão de novas profissões, é Não um é à grito. toa. Nossa, lindo isso. Sensacional. Diante dessa realidade, né? É uma perspectiva que a internet abriu aí para YouTubers, né? Para músicos fazerem seus vídeos, seus Sim. shows e se destacarem com tanta. Ser pontos tão fora da curva, Hoje você estilingues tem, assim, ícones assim, que hoje você tem são. músicos que começaram independentes no TikTok e agora fazem Se sucesso tornaram em em outras, outras outras mídias, né? mídias. Exatamente. Então, isso é um grito, né? A Caraca, essa pressão natural, né? total. Que a gente tenta resistir e quem tá nesse cabo de guerra não vai ter jeito de segurar, né? A gente vê monopólios de empresas de mídia sendo engolidos, né, pela liberdade individual de cada um de falar o que lhe cabe, Exatamente. né? Porque Cara, isso, não olha só, existe. a gente tá aqui no dia 24 de agosto, né, para o pessoal ter um contexto. Há 2 dias, a gente teve na Globo a sabatina Entrevista. do Bolsonaro. Foi. Foram 25 milhões de pessoas que assistiram naquele momento ali. Caramba, 25 muita milhões. gente, hein? Não sabia. Há 2 semanas, ele foi no Flow. 15 milhões de pessoas assistiram. De Globo pra Flow, né? Cara, Globo pra Flow, sabe? Tipo, o Flow é um puta podcast, não tem nem o que Mas se a gente for ver a discutir. história, né? Da Globo, caramba, a Globo, né? Exatamente. Intocável, São, teoricamente. entre aspas, só 10 milhões de diferença. Só que o Flow, cara, ele tem um podcast no YouTube. Vai ultrapassar 25 Vai, com milhões. certeza. Tá lá, né? Ele tá lá. Então, assim, realmente, não é uma questão da morte da televisão, da morte da Não, de Globo. jeito nenhum. É parar de a gente tirar o ou e acrescentar o i. E mudar pelo e, Exatamente. né? Não é uma coisa única mais. A necessidade dos grandes se mexerem, né? A gente vê tanta coisa acontecendo. Exatamente. Isso Aí, uma hora chega, tem o isso. ciclo. Cara, Quem não se adapta morre, a né? A galera gente vê realmente isso. acha que o Google não vai morrer? Não vai vir alguma coisa que vai matar o Google? Ele matou muita coisa. E Não é ele que vai ele precisar vai. se adaptar o tempo todo, ele precisa se adaptar o tempo todo. Exatamente. Né? Nós precisamos nos adaptar a novas realidades, até mesmo porque, assim, às vezes eu penso assim, eu sempre me questiono aí nessas reflexões que eu faço, qual que é o conceito de perfeição? Uhum. Eu penso que não existe um fim. O conceito de perfeição é você estar sempre melhorando. Verdade. Então é perfeita aquela pessoa que está sempre correndo atrás, com todos os erros, com toda a história dela, porque ela está procurando esse aperfeiçoamento. E a vida é assim, em todos os Exato. campos, né, que a gente vive. E é isso que acontece. Se você estagnou ali, se você se... Cara, É você não verdade. tá buscando isso. Então vai chegar alguém que tá buscando e vai ser merecedor naturalmente, né? E como empresário ou empreendedor que seja, a gente tem sempre que evoluir junto com esse mercado, Exatamente, né? exatamente. Entender as novas mídias, né? Os novos formatos, né? Como que Exato. tá acontecendo. E aí, o mais louco, né? Entender as novas mídias e formatos, show de bola. Mas entender as novas pessoas. As novas pessoas. Eu vou te falar uma coisa muito engraçada aqui. Tipo assim, eu tava me inscrevendo num evento esses dias. E aí tava lá assim, gênero. Falei, caraca, qual que eu sou? Tinha várias opções. E eu achei aquilo super sensacional. E aí ela tinha, acho que é homem cis, homem transgênero. Falei, caraca, velho,
E não tinha, tipo assim, homem, ou mulher, ou masculino, feminino, que é uma coisa que nós estamos Cultural. acostumados, né? Que é cultural. E aí eu E falei, nós de preencher o caraca. formulário sempre foi, né? E na hora eu falei, exato, eram duas Aí você opções, chocou agora são diante de uma várias. realidade, E, sim. tipo, eu agora, como pessoa, independente de ser empresário, como pessoa, eu preciso me adaptar a esse mundo. Nem me adaptar, né? Eu preciso trazer esse conhecimento pra mim. Por que que eu preciso trazer esse conhecimento pra mim? Porque, cara, você Porque tá acha realmente acontecendo que eu no não vou mundo, né? contratar alguém, um trans, já contratei gays, lésbicos? Eu preciso entender isso muito melhor, até para eu prosperar na minha empresa, ou na minha profissão que seja. Então, o empresário, ele realmente precisa ter essa noção de que tudo evolui, né? A gente tem que ser. A gente não pode ser rígido Sim, a ponto de não olhar para nada, nem flexível, né? A gente tem que ser rigoroso com o propósito que aquele profissional foi contratado, exato. né? E É. no diz respeito à É, opção. é ser duro com os problemas e não com as pessoas, né? Exatamente. Legal. Até um pouco voltando assim, porque a gente tem sempre que se qualificar, evoluir, basicamente, né? E eu, assim, eu sou bem crítico com o nosso modelo de educação, tá? Mesmo porque eu Parado do passei tempo, por né? ele, né? Eu não Eu sou também. formado, eu não tenho faculdade, não tenho graduação, né? Uhum. Mas eu já dei aula para graduação, já dei aula para MBA, já dei aula para mestrado, né? E eu sou melhor por isso? Experiência, a escola da vida. A escola da vida, Isso né? aí. E é muito legal que eu ouvi uma frase muito incrível, tipo, nós temos escolas do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. É. E, É um velho, desafio, né? é Qual que é o muito problema distante. que eles têm na mão, né? É Que muito distante. o sistema de educação tem na mão. Tem que pensar, né? E levantar esse pensamento, pensar muito bem para tentar ajudar o próximo, né? O pensamento de ajudar, de levar o bem, de construir eles, seres mais capazes, né? É. E como empresário, a gente precisa. Aliás, eu acho que como empresário, a gente tem que. A nossa função é ser esponja. Exatamente. Porque a gente tem que absorver tudo. Exatamente. Toda mudança, absorver, entender, e dali a gente conseguir Mudar, usufruir disso, né? né? Mudar. Eu acho que usufruir é mudar. Exatamente. Sabe? Porque a Exatamente. gente muda, 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 muda e tipo, cada vez mais estamos melhores. Legal demais. Cara, e pra gente fechar aqui, é... e aí vou te perguntar uma coisa, tipo, do Rodrigo praticamente, assim, Claro. porque acho que é muito legal, dada a sua experiência com mais de 3 mil pessoas, 25 anos de mercado, eu ainda sou bem newbie, tenho 10 Não é anos só. nada. Esse tempo aí não é em anos que se mede, não. É nas experiências que se É vive durante verdade. ele. O que que você diria, assim, pra quem tá ouvindo pra gente, ouvindo a gente, assistindo? Tem funcionários que estão ouvindo a gente que o chefe não é tão legal. E tem chefes que acham, acham que estão trabalhando bem, estão tendo um bom trabalho, mas tem funcionários que às vezes ele não tá tendo uma boa performance Perfeito. daquele funcionário ou daquela equipe dele, né? O que você acha que é fundamental para um e para outro, ou para um e uma outra mensagem para outro, para trazer uma cultura um pouco diferente do que aquela empresa tem? Então, o funcionário, por exemplo, ele está numa empresa que ele não está curtindo muito, mas o que que ele pode fazer? Se é mudar a cultura, tentar mudar a cultura da empresa, se é para uma empresa que ele vai conseguir desenvolver melhor essa cultura dele, e para os chefes ou os líderes, melhor dizendo, o que que eles precisam fazer para ter melhores liderados? Nossa, essa pergunta é tão boa. A gente procurou responder ela quando a gente trabalhou esses valores da empresa. Legal. É porque às vezes eu lá tinha pessoas na empresa que tinha medo de falar comigo. E foi Olha relatado isso pra isso. mim. Nossa, Isso é muito comum, eu inclusive, fiquei com o né? coração partido, porque aí eu entendi, né, que vinha de uma cultura, né, que tinha um histórico ali por trás que acontecia mais ou Sim. menos isso que você falava aí. E às vezes eu reúno com essas pessoas hoje, né? Elas falam assim: ai, esse feedback que você me deixa de estômago, borboleta na barriga, né? Falava assim. Aí eu brincava e tal, porque, sei lá, eu não lembro a última vez que eu xinguei alguém. Não lembro, sinceramente, algum profissional. Mas assim, olhando do ponto de vista de um colaborador com o líder dele, né? O chefe, ou com quem ele lida ali no dia a dia, se ele se blinda com um pensamento de bondade, de ajudar o outro, ele vai construir. Se ele reage
e ocupa o tempo que ele tem ali na mente dele, remoendo isso com coisas que não são positivas e produtivas, ele vai sofrer. Está Legal. extremamente relacionado uma coisa com a outra. Porque muitas vezes eu vejo um colaborador fazendo uma coisa errada, sendo displicente com alguma coisa, e há um tempo atrás vinha na minha mente o pensamento assim, de queixa, de reclamar daquele perfil, de Uhum. ter aquela situação. E agora, aí depois eu construí a perspectiva de levar um feedback para ele que aquilo não estava legal, de forma muito Tá, clara e muito entendi. direta. E depois foi se ampliando, né, de tentar construir essa pessoa para ser um profissional melhor desse ponto de vista, levando elementos importantes, precisos e feedbacks bem diretos. E também de identificar se não é o caso de um desligamento para trazer uma outra pessoa que tenha condição de fazer. Mas que essa Legal. pessoa saiba que está sendo desligado por esse motivo. Então, criar essa relação sincera é muito importante, né? Tanto do líder para o liderado, quanto do liderado para o líder. Porque essa sinceridade, ela forma vínculo. Por mais que na hora, às vezes, doa e Sim, cause um incômodo, se ela foi pensada, analisada com critérios, né, e com sensatez, você constrói uma ponte de verdade, né? Então, você consegue trabalhar isso com as pessoas de uma forma que você não diminua ela, né? Que você sim, não total. leve só críticas destrutivas, né? Que você construa um elemento de valor, que você traz, olha, Sim. a sua consolidação de dados não está tão boa nesse Uhum. sentido, faltou você analisar isso, aquilo. Da próxima vez, toma cuidado com esse ponto. Ou um comportamento, olha, você tem sido ríspido ao falar disso, está gerando incômodo no time. O time pode começar a te excluir de algumas reuniões, porque é natural do ser humano isso. Então você Exatamente. precisa ficar atento a esse ponto, né? Você tem que construir nisso. Aí a Legal. gente trabalha isso. A gente tem trabalhado isso muito com RH, né? A gente tem um Uhum. RH hoje que cuida muito. O foco dele, eu falo que é o setor mais importante de qualquer empresa, deveria ser. Porque cuida de pessoas. E as pessoas que fazem a diferença, né? Às vezes eu vejo, assim, as pessoas agradecendo por trabalhar na empresa, né? Recebendo elogios umas das outras e ter criado essa perspectiva, esse ambiente. Pô, é um trabalho de pessoas. A gente tem que saber, a gente tem que ter um lugar pra gente falar a verdade de trabalho. Olha, eu errei nisso. Cara, que Exato. bom que você errou e que você viu que você errou. Vamos consertar junto, Aham. né? Ter não só essa parte colaborativa entre uns e outros, e os outros que fazem parte da cultura da empresa, mas de ter essa possibilidade de errar sem medo, né? De Legal. fazer valer, né, o esforço, de, mesmo que errou, a gente ter alguém que está ali reconhecendo o esforço, reconhecendo o trabalho e oferecendo algo que faltou para o acerto, Sim, né? Todo erro tem legal. nele, se a gente for observar, todo erro tem um princípio de acerto. Pelo menos você sabe o que você errou. Então já Exatamente. é, para o próximo passo, já é uma perspectiva diferente, né, daquele momento. Então eu Legal. acho que essa troca, tem que ter essa troca sincera, né? Cara, a Mônica, né, da Solids, ela tem uma frase muito legal, isso eu aprendi com ela, que ela falava assim: "Cara, você for mandar alguém embora, nunca pode ser uma surpresa. Não pode. De jeito. É injusto. É injusto". Ela falava Você exatamente isso, é mandar uma pessoa injusto. embora sem tentar ajudar, É, você está queimando uma fase do seu exatamente. processo empreendedor, né, da sua história com aquela pessoa, né? Assim, claro, tem casos que são extremos de roubo, mesmo assim, né, eu acho que Claro, acontece de tudo em vários exatamente. mercados e tudo, mas você tem que preparar, você Exatamente, tem que porque aí você instruir, você tem que orientar, dá e um ela vai saber o feedback, motivo, dá outro exatamente. feedback, dá outro feedback, aí você fala: "Cara, não dá mais". Não dá mais. E aí E, pra pessoa e até soluciona de forma tranquila, é uma libertação para os dois lados, exatamente. né? Legal. Então, pro lado do liderado, é basicamente assim, cara, eu concordo, assim, se você tá insatisfeito, você vai acabar contaminando outras pessoas, né. Então, procure entender a causa disso, né, ou, né, saia da empresa, Isso, né. A gente não tá falando exatamente. aqui pra ninguém pra pedir demissão. E é difícil, porque a gente é afetado por muitas características assim que a gente tem de vaidade, de amor próprio, né? A gente é Ô, afetado disso no ambiente de total. trabalho. Nossa senhora, você Você quer, é louco. aí você viver trabalhando isso dentro de você acaba crescendo, virando um monstro, né? Que, Total. que, que você acaba perdendo até a razão, às vezes, né? Numa atuação que você fez e tal. Você fica descolocado no ambiente, Aham. né? E não é esse o caminho, né?
Você tem que pensar produtivamente, né? Se você vê, às vezes, a vaidade ou essas coisas numa outra pessoa, leva algo de valor ali, tenta substituir com ele, né? Fazer uma troca ali, né? Sim. Colocar ali naquele lugar ali algo que tem valor mesmo, né? Uma Às vezes a pessoa nem tá simpatia. vendo, né, Não cara? tá vendo. A gente não vê, eu não É, vejo. Às vezes eu atuo com muita vaidade sem ver, né? É muito exatamente. difícil. E por eu entender isso, eu não posso julgar o outro por isso. É, exato. Não posso ter Perfeito. essa perspectiva. Então, já sabendo disso, eu já não julgo. Aí eu tenho a perspectiva de analisar e de ajudar. Perfeito. Faz muita Cara, bom diferença. demais. Olha, assim, foi um papo de tecnologia, foi um papo de business, foi um papo de É, gente, foi, sei lá, o que que é isso aqui que a gente foi uma fez? mistura, né, Foi Rodrigo? muito legal. Cara, assim, não sei se. Como é que o pessoal pode te encontrar? Seja no LinkedIn, seja Instagram, e-mail, enfim, pro pessoal, porque eu tenho certeza que a galera curte pra caramba. Então, onde que o pessoal pode te encontrar? Como que podem te Eu tô encontrar? lá no LinkedIn como Paulo Zamboni, Legal, no Instagram como Paulo RG Zamboni, Zamboni legal. com ZI A no gente coloca na final. descrição. Beleza. Basicamente essas duas mídias que eu uso, né? Show, bom demais. Cara, então, muito Eu que obrigado aí pelo agradeço. papo. E assim, sempre bom, Rodrigo, falar um pouquinho dessa experiência, igual eu falei no início, né? Com o Sim. objetivo de ajudar o outro, né? Que ele encontre elementos, né? Baseado um pouquinho nessa experiência que você tem proporcionado para eles, né? Uhum. Aí com o podcast, com o vídeo. E cada um reflita aí e encontre caminhos cada vez melhores, né? Exato. Nesse desafio que é empreender, né? É isso Que aí. não é tão simples, mas também não é ruim, não. Cara, é bom É demais. A bom gente gosta demais. de É apanhar, né? bom Mas demais. enfim, é muito bom, Isso né? aí. Legal. Beleza? Pessoal, então se você ouviu até agora ou assistiu até agora, tá no YouTube, coloca o gostei aí, compartilha, inscreve no canal também para você receber semanalmente, toda quarta-feira, a gente tá com um episódio novo. E se você tá no Spotify, não esquece de classificar também o podcast, porque ajuda a gente demais, demais. E temos uma meta de chegar os top 50 de tecnologia até o fim desse ano. Então vamos Olha que embora, vamos que legal. vamos. Beleza? Então, obrigado por estar aqui mais uma vez com a gente e a gente se vê, se fala no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.